Uma coisa é adotar de forma definitiva, outra coisa é o acolhimento familiar, em que um bebê, uma criança ou um adolescente vai para a casa de uma pessoa ou família durante algum tempo, normalmente enquanto sua situação com a família biológica ainda está indefinida. Nos Estados Unidos, o chamado foster care é muito comum. Aqui ainda não. A família acolhedora permite que a criança não fique em uma instituição. A atenção individualizada melhora o seu desenvolvimento. Foi o que explicou um dos debatedores de uma audiência pública sobre o tema na Comissão de Seguridade Social e Família. O acolhimento familiar significa, portanto, o cuidado com os filhos de outras pessoas. Etimologicamente, o termo foster, olha que interessante isso, possui a raiz do substantivo food, de alimento. Então, dá mais alta importância para a sobrevivência humana, né? É por isso que esses países usam essa expressão foster care. Quando a gente está assistindo um filme americano, um filme inglês, canadense, australiano, Nova Zelândia, é muito comum a gente ouvir essa expressão foster care. E no Brasil, infelizmente, ainda nós não conseguimos retratar esse mesmo significado com o termo acolhimento familiar. Menos de 5% das pessoas não adotadas estão em acolhimento familiar. 95% estão em instituições. A relatora do projeto 775 de 2021 vai apresentar um texto substitutivo para evitar que haja qualquer confusão entre adoção e acolhimento familiar. A adoção é irrevogável. Já a família acolhedora recebe treinamento para receber a criança, de quem cuidará por, em média, 1 ano. O principal objetivo do acolhimento é tentar reintegrar o indivíduo à sua família biológica. O acolhimento familiar vem responder uma lacuna no nosso país. Há muito se estuda em relação ao acolhimento institucional, e o acolhimento familiar, e os últimos estudos que mostram, a importância dessa criança ter ali um vínculo, ter um contato com uma família, o quanto isso vai repercutir, inclusive, no desenvolvimento dessa criança. A adoção é pessoal, é um ato, e o acolhimento é um serviço, é preciso, como eu falei no início, preparar esses pais. O substitutivo é muito bom, porque enquanto o PL original dizia que queria agilizar o processo de adoção, mas nada fazia para agilizar o processo de adoção, o substitutivo agiliza. Por quê? Para agilizar o processo de adoção, a gente tem que agilizar a ação de destituição do poder familiar, e o substitutivo faz isso. Como se sabe, a grande maioria das pessoas que quer adotar procura bebês de cor branca. Os mais difíceis de ser adotados são adolescentes, grupos de irmãos e crianças com problemas de saúde. Para estes, é importante a chamada busca ativa, específica. Precisamos, em paralelo, também trabalhar pelo fortalecimento da autonomia desses adolescentes e também pela preparação para o processo de desligamento aos 18 anos, que é um momento extremamente delicado na vida desses jovens, né? Então, uma outra sugestão foi de colocar também na legislação uma exigência de que, a partir dos 14 anos, o plano individual de atendimento desses adolescentes, previstos lá já no ECA, colocar a exigência de que esse plano passe a contemplar ações voltadas ao fortalecimento da autonomia e à preparação desse adolescente para o ingresso no mundo do trabalho, em conformidade com a legislação que já dispõe a respeito da matéria, fazendo uma preparação melhor aí para o seu desligamento aos 18 anos. Eu vou entregar esse relatório no mais tardar a próxima semana. Eu preciso, meu tempo correu já, e eu segurei esse relatório por causa dessa audiência pública. Mas, após essa audiência pública, eu tenho que entregar esse relatório na Seguridade e solicitar o mais rápido possível a sua votação. E eu tenho quase certeza que ele vai ser aprovado, tendo em vista tantos especialistas na área, instituições envolvidas e o respaldo, técnico de quem entende para construir esse substitutivo.